Essa história começa em um subúrbio, em uma rua bastante escura de um subúrbio. Não estamos na Itália, nem na Europa, estamos na América do Sul, na Argentina. O subúrbio se chama San Fernando. Fica a 20 quilômetros do centro de Buenos Aires. É uma zona industrial, mas além de ser uma zona industrial, é também uma zona parcialmente residencial, especialmente quem trabalha na indústria da zona. Talvez tenha construído sua própria casa lá. Na maioria das casas, são casas de operários, mas também de pequenos gerentes. Nosso homem é exatamente um pequeno gerente. Ele trabalha na filial argentina da Mercedes-Benz, o gigante automobilístico alemão. Ele mesmo fala um excelente alemão, além do jargão espanhol que se fala na Argentina. Atenção, não é o castelhano clássico, não é o que se fala na Espanha, Madrid. Não, é uma espécie de dialeto. Pois bem, este homem desce do ônibus, é noite alta, e se dirige para casa. Da parada até a casa é cerca de meio quilômetro. Obviamente ele faz a pé, pela calçada. Ele mal começou a caminhar e ouve uma voz que diz: "Desculpe, senhor, você é Ricardo Clemente. Ou seja, com licença, senhor, você é Ricardo Clemente. Chama-o pelo nome." Mas na voz daquele homem que lhe faz essa pergunta, há algo estranho. Algo estranho porque é uma voz sem sotaque. Uma voz calma, polida, cortês, mas não é uma voz argentina. Não tem a inflexão argentina e, acima de tudo, fala castelhano. Então é um estrangeiro, alguém vindo de fora. E é esse detalhe que dispara na mente do homem, este Ricardo Clemente, lembremos bem deste nome, dispara um pequeno alarme. Ricardo Clemente decide não responder, decide continuar andando. Mas, em seu caminho, encontra outros dois homens, robustos, fortes. Esses nem lhe dizem uma palavra, o agarram pelos ombros e pelos braços tentando imobilizá-lo. Ricardo Clemente esboça uma tentativa de reação, mas no final é jogado ao chão, uma mordaça na boca, uma cobertura na cabeça, um capuz e é carregado à força, em um carro coberto com um cobertor. E é um sequestro, você já entendeu. Mas há algo particular nesse sequestro. Porque não é o sequestro clássico para fins de extorsão. Não são gangsters. Nem é um sequestro com fins terroristas. Afinal, quem sequestraria um pequeno quadro gerencial? Em vez disso, sequestrariam o diretor de uma filial, ou o diretor comercial, ou alguém que possa ter interesses claros. Então, por que sequestrar Ricardo Clemente? Talvez porque aquele homem não se chama Ricardo Clemente. Ele também não se chama Otto Heining, que é outro nome falso. Aquele homem também não se chama Otto ou Adolf Eichmann. Não, são todos nomes que ele inventou ao longo do tempo para encobrir sua verdadeira identidade. Aquele homem se chama Otto Adolf Eichmann. Sim, exatamente aquele Eichmann, o fugitivo número 1, procurado por várias polícias, e principalmente pela Comissão Zé de Ludwigsburg, pelo caçador de nazistas Simon Wiesenthal e pelo governo israelense. Ele é o sequestrado daquela noite, de 11 de maio de 1960, em San Fernando, subúrbio industrial de Buenos Aires. Ele é o fugitivo número 1 na caça aos nazistas e esta é a história dele e do seu sequestro. Otto Adolf Eichmann nasce na Silésia, mas desde jovem se muda para a Áustria com a família. Ele é filho de uma família protestante, mas com os anos abandonará a fé. Cresce, como dito, na Áustria da Primeira Guerra Mundial, então vive em sua própria pele parte dos eventos, mesmo que seja muito jovem para ser chamado para as armas. Afinal, ele nasceu em 1906, e quando a guerra termina, tem apenas 12 anos. Mas o jovem Eichmann cresce com algumas ideias que se revelam bastante perigosas. Uma dessas ideias é a fé no Partido Nazista, que a partir da segunda metade dos anos 20 se espalha da Baviera até atingir a Áustria. E nos primeiros anos 30 se torna uma formação muito agressiva no cenário austríaco. Mas o jovem Eichmann não se importa, ele acredita nisso. Principalmente, ele gosta da filosofia por trás do nazismo.
Gosta da ideia da visão de mundo nazista. Gosta da ideia de criar um mundo alemão. Também gosta do antissemitismo. Não gosta de judeus. Não gosta de minorias. E acredita que sim, o povo alemão foi dividido em pelo menos 2 estados, se não mais, de maneira injusta. Em 1932, Adolf Eichmann, aos 26 anos, se inscreve no Partido Nazista Austríaco e na SS. No ano seguinte, ambas as formações são declaradas ilegais, portanto, clandestinas. Além disso, serão protagonistas da tentativa de golpe contra a República Democrática Austríaca com o assassinato do chanceler Engelbert Dollfuss. Como Eichmann reage? De maneira muito simples. Ele foge para a Alemanha, volta para casa, diríamos. Por outro lado, além da fronteira, o clima é muito diferente. Em 1933, o tempo está maduro e Hitler já está pronto para assumir o poder. Em um par de anos, o poder de Hitler se torna absoluto. Já falamos sobre isso com a purga da Noite dos Longos Punhais, a morte por doença do presidente Hindenburg, a reestruturação do Estado alemão em um sentido totalitário. Eichmann, com sua carteira da SS no bolso, começa a abrir caminho no que é um dos pontos vitais do regime, o Reich Sicherheitsamt, o Alto Escritório para a segurança do Reich. Por trás deste título tão pomposo, esconde-se um aparelho repressivo que já na metade dos anos 30 conta com vários personagens. Eichmann recebe um escritório dentro do Sicherheitsdienst, o serviço de segurança. Sicherheitsdienst, para entendermos. E no Sicherheitsdienst, neste escritório, Eichmann se ocupa da repressão maçônica. Os maçons são vistos como um inimigo perigoso para o Estado nazista. E, portanto, Eichmann se empenha. O que ele faz? Por um lado, ele compila listas de proscritos, listas de maçons alemães a serem enviados para campos de concentração, listas de templos que são atacados, saqueados, destruídos, e com o butim realiza uma exposição antimaçônica condimentada com slogans criados por ele mesmo. Uma exposição que tem um sucesso discreto, até mesmo entre outros papoulas do partido nazista. Tanto que em breve, mais de um entre Göring, Himmler, Kaltenbrunner percebe o talento daquele jovem que cresceu na Áustria e decide premiá-lo. Primeiro com algumas promoções, até fazê-lo se tornar Untersturmführer, ou seja, segundo tenente. E então, com o início da guerra, confiando a ele outro escritório, não mais no Sicherheitsdienst, mas no Lageheim Staatspolizei, a Gestapo. É o D4 escritório da raça judaica. Qual é o objetivo deste escritório? Inicialmente, já antes da guerra, falava-se em reassentar os judeus em outro lugar, ou seja, expulsá-los da Alemanha e obrigá-los a ir para algum outro lugar. São os anos em que ocorre a chamada Aliyah. Os judeus europeus, impulsionados pelo sonho de Theodor Herzl, viajam para a Palestina, querem criar o foco judaico. O próprio Eichmann, logo antes do início da guerra na Europa, voou para o Cairo, disfarçado, para negociar com um oficial de Gana, para ver se havia uma maneira possível de aproveitar esse desejo dos judeus de estabelecer sua própria pátria na Palestina, com a vontade do regime nazista de se livrar dos judeus. Mas, no final, não se faz nada. É um problema de caráter político. Os nazistas não querem incentivar o nascimento de um Estado judeu através da emigração de seus próprios territórios. Mas, voltemos a Eichmann durante a guerra. O que Eichmann faz neste escritório judeu? Inicialmente, ele continua a estudar as possibilidades de imigração. Fala-se de Uganda, fala-se principalmente de Madagascar, que é um domínio francês. Após a queda da França, no início do verão de 1940, Madagascar está sob o controle das forças de Vichy, mas é uma colônia muito distante, e quase há a intenção de pegar todos os judeus, sejam eles alemães, austríacos, boêmios e também da Polônia conquistada, e enviá-los de navio para Madagascar. O problema é que com a Batalha da Inglaterra, que termina com uma derrota alemã, as rotas navais não são seguras para os navios alemães. A Royal Navy ainda domina principalmente as rotas oceânicas. Então, não é possível colocar os judeus nos navios e enviá-los para Madagascar. Então há a alternativa, mas é a alternativa do diabo.
Se você não pode expulsá-los, então você deve eliminá-los. É um pouco essa a síntese. E é o período em que o trabalho metódico, frio, glacial de Eichmann é notado por aquele que é definido como a eminência parda do regime nazista. O nome dele é Reinhard Heydrich. Os aliados o apelidaram de o Carrasco de Praga. É um homem extremamente misterioso. É um homem que controla todo o aparato repressivo e policial do grande Reich alemão. Ele absorveu dentro do Reich Sicherheit 80 também a polícia criminal. Ele vestiu os policiais com o uniforme preto da SS, deixando de fora apenas a Ordnungspolizei, a polícia municipal. Heydrich é o protetor do Reich da Boêmia e Morávia. Reside em Praga. Lá realiza seus massacres, mas não esquece seu papel como chefe do escritório de segurança do Reich e para 20 de janeiro de 1942 pretende realizar uma grande reunião entre os vários departamentos do Reich. A organização desta reunião, que acontece em Grosswarse, o subúrbio ocidental de Berlim, é confiada justamente a Adolf Eichmann, promovido para a ocasião a tenente-coronel. E Eichmann desempenha sua tarefa de maneira meticulosa, atenta, eficiente, fria. É ele quem apoia Heydrich em tudo e por tudo durante a reunião para cada pedido. Desde a esterilização de sangue misto até a revogação de benefícios e méritos para ex-combatentes, principalmente ao plano de extermínio. Coloque-os nos 3, dirá no final Heydrich, aqueles trens que são organizados pelo coronel Eichmann. Eichmann se torna o homem dos trens. É ele quem organiza os campos de trânsito e de distribuição e em comboios ferroviários que levam milhares de pessoas à morte cada vez. Morte onde? Nas câmaras de gás e depois através da fumaça da chaminé dos crematórios. Eichmann sabe muito bem o que está fazendo. E mesmo quando Heydrich morre, morto por um comando de patriotas cegos paraquedistas pelos ingleses em Praga, Heydrich deixa a herança desse extermínio nas mãos de seu homem, Adolf Eichmann, que continua a organizar os comboios. Até março de 1944, quando o próprio Eichmann é transferido novamente, desta vez para a Hungria, em Budapeste. A Hungria foi um dos satélites mais dóceis da galáxia nazista, pelo menos até o governo do almirante Miklos Horthy cair, deixando espaço para uma possível revolução e, acima de tudo, negociações de paz com o exército. Negociações de paz que Hitler não quer ouvir, optando por invadir o país dos Magyari. E Eichmann chega a Budapeste na primavera de 1944, à frente da Gestapo. Sua tarefa é transformar a Hungria em uma enorme terra sem judeus. Há cerca de 1 milhão de judeus na Hungria. Até agora, de uma forma ou de outra, eles foram preservados das perseguições. Com a chegada de Eichmann, não mais. Eles também devem acabar nos trens, eles também devem acabar em Auschwitz ou em outros campos. Mas, com o passar do tempo, Eichmann não é um tolo. Ele percebe que a guerra já está perdida. E no outono de 1944, enquanto as forças da Wehrmacht estão em retirada na frente oriental, enquanto os aliados começam a se espalhar pelas planícies francesas, Eichmann muda de estratégia. Ele vende seus serviços aos judeus para salvá-los, para evitar que acabem nos campos. Ele pede a eles dinheiro valioso, qualquer coisa que possa constituir um tesouro para ser explorado posteriormente para sua própria salvação. Eichmann também tenta um encontro impossível com os aliados. Ele oferece a vida de todos esses judeus em troca de suprimentos militares, caminhões equipados para a Guerra de Inverno, para serem enviados para a frente oriental, onde a Wehrmacht está atolada. Obviamente, é a clássica proposta inaceitável. No Natal de 1944, com o Exército Vermelho às portas, Eichmann foge de Budapeste e retorna a Berlim. Por que Berlim? Porque lá ainda está seu antigo escritório, com um arquivo contendo todas as provas do que ele fez. Os horários dos trens, os acordos, os campos de trânsito, todos os documentos redigidos por ele, assinados por ele. Ele os destrói metodicamente por quase 3 meses, tentando não ser descoberto pelos superiores. E antes de Berlim ser sitiada, Eichmann foge novamente, vai para a Áustria com a família e com todo o dinheiro e os preciosos que ele roubou na Hungria. Inicialmente, ele pensa em se esconder em algum lugar, mas percebe que não consegue. Ele não consegue porque, de um lado, os soviéticos e do outro, os anglo-americanos estão caçando os criminosos de guerra.
Após a descoberta de Dachau e Buchenwald, americanos e ingleses não têm mais piedade para com as SS e Waffen-SS. Assim que os encontram, os matam no local. Os aliados estão enojados com o que descobriram nos campos, e para os criminosos nazistas não há piedade. Eichmann, então, inventa o primeiro golpe de teatro. Se apresenta espontaneamente aos aliados, mas dá um nome falso. Diz que se chama Adolf Eichmann e que é um veterano da África. Eles não acreditam nele. No entanto, é claro que inicialmente é difícil reconstruir sua identidade. Enquanto isso, ele é levado sob custódia. E depois de um tempo, junto com outros detentos, organiza uma fuga que tem sucesso. Eichmann então foge novamente e vai para a Baixa Saxônia. Lá, com os fundos clandestinos que tinha à disposição, compra uma fazenda. Ele vive como agricultor, mas não se sente seguro. Ele não se sente seguro, principalmente porque lê nos jornais as declarações feitas por Rudolf Höss, o ex-comandante de Auschwitz, que em Nuremberg mencionou seu nome, o nome de Eichmann. Höss disse claramente que havia esse oficial que organizava tudo, desde os comboios até tudo o mais. E a caça está aberta. O nome Eichmann acaba no topo da lista de procurados. Então Eichmann percebe que precisa fugir novamente. E para onde ele vai? Segue para o sul agora! Ele chega no sul do Tirol, em Merano, na Itália. Aqui ele faz contatos, por um lado com seus antigos camaradas, com os de Odessa, a organização dos ex-membros da SS, que há muito tempo vem tecendo uma densa rede, a chamada Ratelina, na linha dos ratos para salvar os criminosos de guerra. E por outro lado com um bispo, cujo nome é Alois Sudal, bispo alemão de claras simpatias nazistas, que faz o possível para salvar seus compatriotas procurados pela justiça aliada. Em Merano morre, idealmente, Adolf Eichmann e nasce Ricardo, com 2 Cs, Clement. Quem é Ricardo Clement? Seria um trabalhador braçal, outro atesino, nascido na região, dispensado do serviço militar e desejoso de se mudar para a Argentina para começar uma nova vida. O primeiro documento da Cruz Vermelha Internacional traz o nome Ricardo Clementio. Com isso, que é um passaporte temporário, EICMA apresenta um pedido de imigração para a Argentina. Leva um tempo para que os documentos estejam prontos e, enquanto isso, algum funcionário altera seu nome de Ricardo para Ricardo na Argentina, precisamente sem um C. Em junho de 1950, Eichmann, também conhecido como Ricardo Clement, agora todos o chamam assim, embarca em Gênova. Ele foi hóspede de um convento na cidade nos meses anteriores, enquanto esperava os trâmites. Ele desembarca em Buenos Aires no início de julho de 1950 e por 10 anos leva uma vida tranquila, longe dos holofotes, com seu nome falso tão tranquilo que depois de ter feito pequenos trabalhos como operário, como responsável pela limpeza e depois como pequeno contador público, consegue um cargo de pequeno gerente na Mercedes e, já estabelecido na Argentina, chama sua família, que nunca renunciou ao nome Eichmann, a família que havia ficado na Áustria, e que se muda para a Argentina, construindo com ele uma pequena casa em San Fernando, subúrbio industrial de Buenos Aires, na Avenida Garibaldi, aquela casa onde Eichmann vive e onde deveria voltar na noite de 11 de maio de 1960. Mas Eichmann talvez tenha errado em suas contas, pensa que ninguém mais o está procurando. Afinal, os anos 40 acabaram, os anos 50 estão acabando, e ele comete o primeiro de muitos descuidos ou imprudências. Na Argentina, naquela época, há um homem, um holandês. Seu nome é Willem Sassen. É um ex-colaborador dos tempos de Musser. Ele também fugiu. Afinal, corria o risco de ser guilhotinado e Sassen é muito ativo. Por um lado, embora não diga abertamente, vende armas em nome da República Federal Alemã para vários regimes da América do Sul. Mas oficialmente Sassen é um jornalista e escritor. E nessa capacidade, entrevista Eichmann várias vezes, que usando seu verdadeiro nome, dá sua versão dos fatos do que aconteceu na guerra. São entrevistas que depois são publicadas também em revistas americanas. E a partir desse momento, a caça se intensifica. Em Viena, há um homem. Seu nome é Simon Wiesenthal. É conhecido. É o caçador de nazistas. Mas sobreviveu ao Holocausto, decidiu dedicar o resto de sua vida a encontrar e entregar à justiça os assassinos de seu povo. Para Simon Wiesenthal, Adolf Eichmann também está no topo da lista de procurados.
Ele já coletou algumas evidências que comprovam sua presença em Buenos Aires em meados dos anos 50. E há esse nome, esse Ricardo Clemente, que o deixa desconfiado. Mas para confirmar as ideias de Wiesenthal, e não apenas as dele, acontece um fato muito particular. Adolf Eichmann tem um filho, Klaus. Klaus Eichmann nunca mudou o sobrenome. Enquanto Adolf, o pai, se faz chamar de Ricardo Clemente, o filho continua a usar o sobrenome original. E Klaus Eichmann, após se mudar para a Argentina, após se adaptar à comunidade de Buenos Aires, conhece uma garota, uma bela garota, chamada Silvia, e começa a sair com essa garota. E eles se relacionam a tal ponto que ele confessa seu verdadeiro sobrenome, Eichmann, e elogia a figura paterna, dizendo que seu pai é um herói de guerra, que é perseguido, que não fez nada de errado. Na verdade, apenas cumpriu seu dever como um bom soldado. Essa garota, Silvia, é filha de Lothar Hermann. Quem é Lothar Hermann? Ele também é um imigrante de origem alemã, judeu. Silvia não é judia, é filha de um judeu. Mas a mãe é católica, então ela não seguiu a religião do pai. Ela não é judia, mas é claro que quando o pai descobre essas estranhas conversas do namorado de sua filha, ele quer entender melhor. Por outro lado, Lothar Hermann fugiu para a Argentina depois de ser torturado durante a guerra da SS. Ele quase ficou cego por causa das torturas sofridas. Um dia, a filha Silvia vai à casa da família Clement Eichmann. Quem abre a porta é o próprio Ricardo Clemente, que se apresenta como Ricardo, o tio de Klaus. Mas, quando Klaus chega, ele insiste para que a namorada fique para tomar um chá com a família e também com seu pai, que seria este Ricardo. Mas como? Não era o tio. E então, por que se o pai se chama Clemente e não Eichmann? Silvia Hermann volta para casa, conta tudo ao pai, que nesse ponto faz escrever uma carta e a envia para uma pessoa chamada Fritz Bauer. Quem é Fritz Bauer? Ele é um promotor distrital da República Federal da Alemanha, e mais, ele trabalha na Comissão Z, a Centralstelle Séria, a Comissão para a Análise, o estudo e a repressão dos crimes de guerra durante o período nazista. Nome muito longo, então os próprios alemães o encurtaram. Eles a chamam de Centralstelle, ou Comissão Z. A sede em que ele, Facebook Bauer, abriu há algum tempo um arquivo sobre os crimes cometidos por Eichmann e entende que esta é a oportunidade certa para prendê-lo. O problema é representado pelas forças policiais alemãs. Bauer sabe muito bem que na polícia alemã existem muitos ex-nazistas, que se protegem mutuamente, então ele não passa pelos canais oficiais. Ele não envia o arquivo para o Ministério da Justiça ou para a polícia para pedir que intervenham junto à Argentina para uma extradição. Ele envia todo o arquivo para Simon Wiesenthal, que enriquece o dossiê com as informações que possui e o envia para Tel Aviv, nas mãos de um homem chamado Isser Harel, diretor do Mossad, ex-combatente de origem russa, homem extremamente resoluto, até mesmo colérico, homem que, entre outras coisas, tem um ódio visceral por tudo que é alemão e principalmente nazista. Harel entende que é necessário agir rapidamente. Afinal, Eichmann já fugiu outras vezes. Ele fugiu quando se chamava Eichmann, fugiu da Baixa Saxônia quando se chamava Ending. Agora ele tem uma nova identidade e quem sabe quanto tempo ele precisaria para criar outra. Envie para Buenos Aires uma equipe Kidom, uma equipe de intervenção, 8 homens. Essa equipe segue Eichmann por 2 meses, coleta elementos e verifica que sim, de fato aquele é Ricardo Clemente. Não é Ricardo Clemente? Não existe nenhum Ricardo Clemente. Aquele homem é Otto Adolf Eichmann e arma a armadilha. O próprio Israel voa com a delegação israelense para Buenos Aires alguns dias antes da ação, que ocorre na noite de 11 de maio de 1960. A equipe de intervenção já estudou o plano, aguarda a chegada do ônibus que normalmente Clement, também conhecido como Eichmann, usa para voltar para a casa do trabalho. O primeiro ônibus está vazio e quase que a operação é adiada. O segundo, que chega meia hora depois, tem o alvo a bordo. A equipe entra em ação. O primeiro homem é aquele que se aproxima de Eichmann e diz desculpe, do senhor Ricardo Clemente. Depois entram em ação os outros dois ex-sargentos do Shabak, o serviço militar.
São eles que tomam Eichmann sob custódia, colocam um capuz em sua cabeça e o levam para uma casa segura, já preparada em Buenos Aires, onde Eichmann é mantido prisioneiro por 9 dias. O tempo passa porque, enquanto isso, o Serrarel fareja um segundo grande golpe. Disseram-lhe que em Buenos Aires também está Josef Mengele, o anjo da morte, o médico diabólico de Auschwitz. Mas Mengele, na verdade, já foi embora. Ele fugiu da Argentina há várias semanas. Ele se mudou para o Paraguai. Então, depois de um tempo, Serralel solta a presa. Após 9 dias de cativeiro, Eichmann é submetido a uma injeção de tranquilizante que o deixa atordoado. Ele é vestido com um uniforme de assistente de voo, comissário de bordo da El Al, a Companhia Aérea Nacional, carregado em um avião que faz uma parada inicial em Dakar e levado para Tel Aviv. Quando, em 22 de maio de 1960, o primeiro-ministro Ben Gurion anuncia a captura de Adolf Eichmann, é festa em Israel. No resto do mundo, há cenas contrastantes. Em Buenos Aires, quase começa um verdadeiro pogrom antissemita. Existem associações e partidos de caráter neonazista que caçam os judeus. Há constrangimento dentro dos serviços secretos, americanos e alemães, porque, por outro lado, a Alemanha ainda tem muitos ex-criminosos de guerra que talvez vivam uma segunda vida, talvez com nomes falsos, enquanto os Estados Unidos sabem bem que enviaram para a América do Sul muitos criminosos, torturadores da SS, agora usados para ajudar os regimes ditatoriais contra a ameaça comunista. A própria Argentina intervém na Organização das Nações Unidas, pedindo a abertura de uma crise diplomática por violação de sua soberania. Golda Meir, ministra de Israel, se sai dizendo que na realidade não foram agentes israelenses que agiram. É uma mentira, mas Golda Meir sabe muito bem que a única saída nesse caso é mentir. E afirma que se tratou de um grupo de contratados, de mercenários pagos por quem sabe quem, talvez por algum judeu abastado em busca de vingança para levar Eichmann para Israel. A mentira acaba sendo aceita por todos, mesmo que não se sustente muito. Eichmann é preso em uma prisão bunker e começa a partir desse momento o que é chamado de o julgamento do século, o julgamento do monstro. Eichmann é levado para a sala bunker, onde o julgamento é realizado, trancado em uma gaiola à prova de balas, vestido não como prisioneiro, mas em roupas civis até elegantes, e aparece como qualquer contador, qualquer membro da baixa burguesia, um homem comum. Assim também vê a grande escritora Anar, que ao vê-lo tão comum, tão modesto, tão normal, escreverá um livro, A Banalidade do Mal, que é um conceito. É um verdadeiro conceito que faz entender que o monstro não tem características imediatamente reconhecíveis, não é um ser sobre-humano, não é algo imediatamente distinguível. O monstro está entre nós e podemos nos tornar ele a qualquer momento. O monstro Adolf Eichmann é um funcionário do Estado que diz ter apenas obedecido às ordens e que sempre se comportou com extrema frieza e lucidez, apesar de enviar para a morte dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas. A vida terrena de Adolf Eichmann terminará à meia-noite entre 31 de maio e 1º de junho de 1962 na prisão de Ramallah. É lá que a execução acontece. Adolf Eichmann foi condenado à morte. Apesar dos apelos, recursos e até pedidos de clemência, todos rejeitados, o criminoso de guerra sobe ao patíbulo. Essa será a última pena capital, aplicada pelo Estado de Israel, que no dia seguinte abolirá para sempre a pena de morte, após acertar as contas com um passado extremamente doloroso e de uma maldade quase banal. Obrigado a todos.